Graça e paz abençoados, riqueza do eterno príncipe e princesa, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Corra linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Muito obrigado você que tem compartilhado nossos vídeos. Sabe que assim você me ajuda na evangelização, porque mais pessoas vão visualizar, vão assistir o vídeo. Curte o nosso vídeo, começou a assistir, já vai lá dar aquele gostei, aquela curtida, é muito importante. Interage conosco também. Café com Deus, né? É o quê? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Ontem eu nem gravei o Café com Deus, porque foi aniversário do meu filho, né? E a gente saiu, né, para almoçar fora, essas questões assim, e passar um dia com ele, né? Então, acabou não dando tempo para gravar, né? E como eu te falei, a gente está com uma obra aqui em casa ainda. Hoje, pela manhã, estarei pintando meu terraço, né? Já dei uma mão de seladora, agora vou estar dando uma mão de tinta, né? Então, não é fácil, né? A gente está em obra aqui e a gente fica muito cansado, corpo dolorido, para levantar de madrugada para mim gravar o Café com Deus. Tem hora que as forças se vão, a gente não consegue, né? Foi o caso de ontem, né? Do Café com Deus de ontem. E ainda saí para limpar o carro, né? Porque eu ia sair com meu filho, com a minha esposa, e acabou não dando. Amém? Mas Deus seja louvado. Você que me acompanha, a gente vai caminhando devagarinho e vai chegar a 1000, né? Já passamos de 940, então vamos chegar a 1000 daqui a pouco. Tá bom? Bom, está escrito assim na palavra do Senhor. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Oh, aleluias! Ora, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Gente. Tem gente que acha, né? Eu faço o que eu quiser do meu corpo, a vida é minha. Já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Bom, você não sabe que seu corpo não te pertence. Até brincam por aí afora, sai desse corpo que não te pertence. No caso, claro, quando você está expelindo o mal na vida da pessoa, mas você tem um corpo, esse corpo físico que eu estou falando, esse corpo não te pertence. Está escrito aqui que ele foi comprado com alto preço. Qual foi o alto preço? Gente, me ajuda aí. Qual foi o alto preço? Foi o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, que enfrentou traição, condenação injusta, né? Porque ele era inocente, foi condenado por causa de quê? Porque Pilatos lavou as mãos, deixou nas mãos, né, do povo para o povo condenar. Porque ele queria estar bem com o povo, né? Político queria estar bem com o povo, não desagradar. E Jesus foi condenado a chicotadas, coroa de espinho, a carregar a cruz e lá ser crucificado. Traspassaram as mãos e os pés do nosso Senhor naquela cruz horrenda, que era símbolo de maldição. Hoje se torna símbolo de graça, porque passou por ali o nosso Salvador, que deveria ser também o nosso Senhor. O meu é,
né? Porque eu me rendi a Ele há 40 anos atrás. 40 anos atrás. Eu entreguei minha vida a Cristo. Já era consciente, adulto, quando eu fiz isso, né? Aí eu te falo, tem alguém um senhor, né, que muito famoso, assim, muito famoso, muito dedicado, melhor dizendo, à causa do Senhor. Perguntaram a ele, quando você é tentado, como que você reage, o que você faz? Ele disse, eu paro, olho para o céu e digo, Senhor, a tua propriedade está em perigo. Não deixa de ser uma verdade, é verdade, a propriedade é de quem? É de Deus, nós não somos donos de nós. Porque nós fomos comprados com alto preço, com o sangue de Jesus. Amém? Olha o que diz Romanos, capítulo de número 15, 8, versículo de número 15, diz assim, ó, Romanos 8, versos 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então, nós não fomos comprados, né, como vendia-se escravo, né, e um comprava de outro. O Senhor Jesus nos comprou da escravidão, do pecado, das mãos de Satanás para Ele, do reino das trevas para o reino da sua luz. Mas não foi para a gente viver atemorizado. Até porque nós somos livres. Tem gente que fala, eu não quero ser crente não, porque o crente não bebe, o crente não fuma, o crente não vai a baile, né? Não vai às baladas, não vai a carnaval. Não é que o crente é proibido disso, não. Ele não tem necessidade disso. Ele veio de lá, sabe o que é aquilo. Aquela escravidão do cigarro, que você fuma e quer se libertar, sabe que faz mal, mas você não consegue. Não é que você é livre, não. Você é escravo do cigarro, não consegue se libertar. Pessoa que usa droga, o crente não precisa usar, porque ele sabe que a droga é uma falsa ilusão de felicidade. Essas pessoas usam para quê? Para aliviar suas dores, para viajar numa fantasia e se tornam viciados nela. Só conseguem ter momento de prazer usando a droga. Que a própria palavra de Deus, uma droga realmente destrói a pessoa. E o crente não precisa disso, o cristão não precisa disso. Por quê? Porque ele não é escravizado a isso. A felicidade para ele é Jesus, é o Senhor que comprou. E o Espírito dele, o Espírito Santo, habita dentro de nós. É a mesma coisa a bebida. A pessoa bebe para se alegrar, né? Para ter coragem de fazer coisas que ele não faria, ou falar coisas que ele não falaria se tivesse são. A bebida encoraja. Quantos morrem de acidente por causa de bebida? Quantos brigam por causa de bebida, saem na mão um com o outro, desentendem por causa de bebida? Fazem coisas que se a bebida não tivesse na cabeça dele, não faria. E ele é escravo daquilo, porque ele trabalha a semana toda. Alguns são assim, né? Chega sexta-feira e já está pensando no barzinho, na bebida que vai beber, porque ele é escravo daquilo. Sexta, sábado, domingo. E sem contar que tem alguns que são escravos constantemente, que todos os dias bebem. Não sabe ficar sem uma bebida. É escravidão. Não consegue se libertar disso. Entende? Escravo do pecado, da prostituição, escravo do adultério, escravo da fornicação, escravo da pornografia. Ele tenta se libertar, não consegue. Tem gente que faz tratamento disso. Mas quem está em Cristo está livre disso, ele tem liberdade. Ele não vai a isso porque ele vê que isso não traz satisfação. Pelo contrário, traz escravidão. Porque Deus criou as coisas com equilíbrio. Sim ou não?
Então, o texto de Romanos está dizendo que nós fomos comprados, não para vivermos atemorizados. Então ele diz aqui, 8:15, olha só. Aqui, 8:15, acabei de ler agora, 15 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de quê? De adoção. Você passa a ser adotado como filho. Você não é um servo só, você é filho. Baseados no qual clamamos Abba, Pai. Abba é uma palavra aramaica que significa pai, paizinho, paizão, pai de amor, entende? É intimidade. Até hoje, judeus, se você for lá no meio do judaísmo, a criança pequena chama Abba, Abba, Abba. Chama o pai de Abba. Porque nós somos adotados. É isso que Paulo está dizendo para nós, nós somos filhos adotados. E uma vez adotados, há um compromisso de Deus, é como se assina um documento, que o romano era assim. A adoção é mais forte do que ser filho original, porque um filho original, pelos romanos, pela lei romana na época de Cristo, podia ser deserdado. Mas um filho adotado, se ele fosse adotar um filho, ele assinava um termo que ele jamais poderia desapropriar aquele filho, jamais poderia deserdar aquele filho. Ele teria direitos da sua herança, haja o que houver, acontecesse o que for. Certo? Com filho ele poderia deserdar, mas com o adotado não. Então ele está dizendo aqui, olha como é que é forte isso, gente. O qual foste adotado, olha o que diz o versos 15, gente, isso daqui é forte. Mas recebeste o espírito de adoção, quer dizer, você foi adotado por Deus. O Espírito Santo passa a habitar em você, que é o selo, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Maravilha, hein, gente? E ainda tem mais, Em 2 Coríntios, capítulo 1, quero ler com você aqui, versículo 21 e 22. Reservei aqui, 1, 21 e 22. Olha o que diz, olha como é lindo. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Então isso não é coisa do homem, isso não é coisa da religião, isso não é coisa inventada por alguém que escreveu a Bíblia, olha só. E continua o verso 22. Então é Deus que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. O que significa isso, pastor? O selo indica segurança e o penhor é uma garantia de que Deus cumprirá suas promessas. É o penhor, eu penhoro a minha palavra. É isso que Deus está dizendo. Amém? Olha como que é lindo, gente. Isso daqui é forte. Louvado seja Deus. Amém? Então, peraí, gente, seu corpo não é seu, é propriedade do Espírito Santo. Se você está fazendo com ele o que quer, pensando que você tem direito de fazer, você vai prestar conta um dia. Deus não te fez para fumar, senão tinha uma chaminé na sua cabeça. Deus não te fez para se embriagar, para ser viciado em álcool. Deus não te fez para ser viciado em drogas, para ser usuário de drogas, porque te faz mal. Deus não te fez para viver tendo relação sexual com um, com outro, com outro ou com outro. Por isso que Deus instituiu o casamento. Digno entre todos é o matrimônio, está escrito lá, o leito sem mácula. Deus julgará os infiéis.
Olha como que é forte. Lá em Malaquias fala isso. Então presta bem atenção nisso. Adultério que a pessoa pratica aí, olha só, você prestará conta, principalmente porque todo pecado, a Bíblia diz, é fora do corpo, mas o pecado da prostituição, da fornicação, o pecado do adultério é no corpo. Então você está afetando o templo do Espírito Santo, porque nós fomos constituídos morada de Deus. Acabei de ler aqui agora. O Espírito Santo habita em vós. Então você foi criado para o louvor da glória de Deus e para a habitação do Espírito Santo dentro de você. Se você está fora de Cristo, pelo amor de Deus, você chega agora. Tome uma posição de se render a Ele. Ele te comprou com alto preço. Então diga, Senhor, eis-me aqui para te servir, para ser teu servo. E Deus vai te dar algo mais do que ser servo. Vai te colocar como filho adotivo, que tendo as garantias de que nunca poderá ser deserdado, gente. Só você deserda. Deus jamais. Porque tem gente aí que saiu pelo mundo afora, se tornou andarilho, às vezes até filho de rico, de milionário, a gente conhece, já ouviu falar histórias assim. Mas ele se deserdou, é diferente. Deus jamais vai te deserdar. Você terá direito às promessas de Deus, de salvação, de vida eterna, de viver com Cristo longe de toda dor, de todo sofrimento, de toda angústia. Que há um lugar reservado para nós, os fiéis, os que permanecerem firmes. Por isso que a Bíblia diz, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que haverá uma recompensa. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado pelas vidas que nos acompanham no Café com Deus, são inúmeras, nós te louvamos por isso. Quando deixamos um dia de gravar, pessoas entram em contato, o que houve, pastor? Então, como é lindo isso, como é bom, é um carinho que as pessoas têm conosco. Eu também sinto quando não posso gravar, como ontem não pude gravar, fico sentido, passo o restante do dia chateado, né? Meu Deus, há pessoas que estão aguardando, e como é bom, eu faço a minha devocional contigo, faço a minha meditação, o senhor sabe disso, faço a minha oração, mas às vezes não tem como eu compartilhar, porque demora tempo de gravação, às vezes falha no meio da gravação, às vezes dá um problema, às vezes tem que regravar de novo, o senhor sabe. Mas eu te louvo, Pai, pelas vidas que nos acompanham, que têm recebido o Café com Deus, e essas que têm nos ajudado na evangelização, compartilhando. Eu te peço que o Senhor cure pessoas agora. Visita essa pessoa que está enferma. Toda enfermidade bate em retirada. No poder do nome de Jesus, sai. Deus, se há algum espírito deprimindo, um espírito de perturbação, algum espírito de insônia, espírito, ó Deus, de escravidão do pecado, sai agora no poder do nome de Jesus, sai. Deus traz libertação para essa vida. Deus faz um milagre. Essa pessoa está precisando de um milagre sobrenatural, seja na justiça, seja, ó Deus, um diagnóstico médico, seja, ó Deus, um embaraço, um problema, uma questão financeira. O Senhor é Deus todo-poderoso, dono do ouro e da prata, mestre dos mestres, Senhor dos senhores, doutor dos doutores, advogado dos advogados, juiz dos juízes. Deus, eu coloco nas tuas mãos cada causa, cada problema familiar, de criação de filhos. Deus, de pedido de salvação de ente querido, em nome de Jesus, faça isso agora. Deus, traz um espírito de paz, de conforto, de segurança. Em nome de Jesus nós oramos. Que vidas agora que estão entregando a vida ao Senhor sejam abençoadas, fortalecidas e seladas no Espírito Santo, no penhor do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Me ajuda aí. Vai me ajudar, vai compartilhando.